Olá pessoal, então essa aqui é a estrutura que vai servir de base para a gente entender um pouco desse universo da cenografia. E a gente vai entender também como funciona a caixa cênica italiana, o formato de montagem teatral, né, que é criado nessa caixa cênica. E basicamente a gente tem aqui nessa construção, a gente tem uma parte estrutural, né, que serve para dar um apoio técnico, um apoio estrutural para esse cenário aqui inserido. Essa parte estrutural, como vocês conseguem ver, né, ela recebe refletores, né, holofotes, ela pode receber diversos elementos, mas basicamente aqui a gente tem essas pernas aqui, essa parte inferior aqui estruturando, dando um fechamento, né, para que seja de pé essa estrutura. Essa parte aqui que enquadra e contorna esse cenário, esse retângulo aqui, como se fosse uma tela, né, contornando esse cenário, representa a boca de cena. A boca de cena é a abertura para a cena. É aquilo que você abre, quando você abre as cortinas, você tem a visão do palco. Aquilo que é representado ali, ao abrir as cortinas, é a boca de cena. Aquilo que o espectador, no caso, vê da montagem teatral. A gente tem na parte superior, a gente tem o urdimento, que a gente chama de urdimento. Nessa estrutura, a gente criou um quadro, que ele é semelhante a um estrado de uma cama e tal, que tem essas estruturas verticais aqui, que elas representam o urdimento, e você, por exemplo, no caso do urdimento, você pode ter placas, objetos fixados a essa vara que compõe o rudimento, e ela pode se mover por eixos laterais, verticais, x, y, z, ganhar altitude, etc. Então, basicamente, essa é a funcionalidade do rudimento. Você inserir componentes complementares para criar o seu cenário da melhor forma possível. Você pode inserir desde grids de luz, pontos de iluminação, que isso é extremamente importante, ou então você pode inserir placas, fundos de palco, qualquer elemento você pode inserir aqui nesse urdimento e você mover no palco, inserir ou simplesmente apenas instalar, né? Você não precisa mover, mas você pode ter ele fixo, estático ali instalado, fixado no urdimento. Você pode colocar desde objetos industriais, como... Deixa eu botar no modo representação aqui 3D. A gente vai entrar aqui no cenário, vai ter uma visualização melhor. Então, na parte do rudimento, a gente pode inserir desde objetos como cordas, como tecidos, até objetos mais sólidos, né? Espelhos. Você pode colocar qualquer coisa. Pode ser objetos naturais, galhos, plantas. Pode ser aquilo que a sua criação, a sua concepção mandar. A gente tem, então, esse visual aqui, que é o que a gente chamou de boca de cena, uma representação da boca de cena, que é aquilo que enquadra a visão, o que será a visão do espectador. Pelas laterais, a gente tem os acessos, né, que na verdade é o acesso daqueles que vão ser apresentados, atores, os bailarinos, etc. Eles acessam pelas laterais e se voltam aqui para o público. Então, esses acessos no teatro, claro, isso aqui seria tudo fechado, esses acessos laterais são as coxias. As coxias são essas salinhas, né, preparatórias que os atores se movimentam aqui para a apresentação. Então, a gente basicamente tem essa concepção aqui. Tem a parte do fundo de palco. No caso aqui a gente tem uma instalação improvisada, mas basicamente é essas placas fixadas a esse fundo de palco. Tem uma base aqui estruturando, tanto a base do piso quanto uma base superior, estruturando essas placas.
Aí você imagina que essas placas estão também fixadas por cabos de aço, coisas do gênero. Elas podem estar pregadas, coladas aqui. Então, basicamente é isso. A gente tem aqui uma concepção de cenário que é baseado no cenário do Adolf Appia, que é aquele cenógrafo lá que a gente falou no início. E ele é um dos percussores assim desse cenário mais moderno, né? Essa concepção mais geométrica, trabalhando com luz e sombra. E minimalista também. São projetos minimalistas que ele representa diversos cenários de forma simples, com objetos com formas geométricas, sem pintura, de uma cor sólida, né? E aqui é uma representação inspirada nas concepções nos cenários de Adolf Appia. Aqui a gente tem essas placas inferiores e essas placas superiores. As inferiores você pode representar como montes, como cidades, depende da disposição, da proporção dessas placas, das formas. Aqui na parte superior a gente tem basicamente buracos, placas com furos, né, que funcionam tanto para iluminação, se você botar luzes atrás, você vai ter um efeito semelhante a esse, de ter vazando ali uma iluminação. E a gente consegue representar. Aqui no caso eu botei uma geometria, uma coisa muito básica, mas pode ser qualquer coisa. Você pode desenhar, recortar coisas mais figurativas, não tão abstratas quanto essa, e construir o seu cenário. Você pode pintar, como antigamente se fazia, né? Os cenários eram pintados, eram praticamente quadros, e você pode fazer uma coisa mais clássica. No caso, a gente tem uma criação mais moderna. Aqui a gente tem a montagem do nosso esquema de produção, as placas que vão estar compondo o cenário, as placas mais de parte inferior, né, que são frontais, as placas de fundo de palco estão aqui dispostas também na ordem, na vista, né, como seria visualizado elas em conjunto. Como é a peça, né, e como será ao final o objeto final ser o momento ideal para construir aquela peça de uma forma mais precisa. Por exemplo, aqui temos a estrutura frontal em sua vista, né? Ortográfica, né? Ortogonal. E a gente tem a parte superior também dessa peça, a gente visto de cima. Que no caso a gente tem também a vista inferior, mas isso no nosso caso não é muito alguma instalação que necessite de uma visualização inferior para que se possa entender melhor. Aqui tem as vistas laterais da estrutura, vista esquerda e direita, também é importante para ser construída, né? Porque inicialmente o objeto não tem forma, né? Ele é uma coisa que essas vistas todas, as vistas frontais, laterais, superior, inferior, para a gente justamente já temos a vista com a instalação, né, dos objetos do cenário, a estrutura, e aqui a vista frontal. Aqui temos também as vistas laterais, aí mostra como
os objetos. Claro, isso aqui é fixado, né? A estrutura metálica, essa madeira horizontal. A gente pode entender aqui que as vistas de compreender melhor o objeto a ser projetado e construído. E é uma forma para a gente proporções, né, dos objetos cênicos e da montagem em si. Tudo a gente, porque sem essa escala a gente perde a referência dos objetos. Então, por exemplo, essas placas 20 no máximo, para não tapar o fundo. Essa parede, esse teto tem que ir até essa chapa aqui horizontal, que segura a estrutura até o urdimento. Essa medida dessa chapa inferior, a chapa horizontal e o urdimento dessa estrutura, desses limites, dessas medidas, dessas proporções, para que tudo funcione corretamente. Tem que ter um planejamento, acabar tendo algum problema técnico na hora de montagem. Então, basicamente é isso. Aqui, tridimensionalmente falando, isso aqui é original, que a gente pode entender melhor essa construção desse cenário. Mas geralmente não é assim que acontece. Você faz né, principalmente quem está iniciando nessa parte de projeto, você faz um programa 2D e não 3D, indicado para desenvolver essas peças em 3 dimensões. E a partir dessas 3 dimensões você também gerar. E aí, o que eu gostaria de mostrar aqui você pode, na cenografia, né, como eu falei, tem as tapadeiras, as tapadeiras a gente agora vai exemplificar 2 objetos muito utilizados na cenografia. Esse aqui é a tapadeira, que nada mais é do que uma estrutura, geralmente de madeira, pode ser de outro material, outro de madeira também. Ou seja, ela é uma estrutura rígida, ela pode ter formas diferentes, não exatamente essa forma, essa cor, pode ser simplesmente também uma madeira maciça. Isso é chamado de tapadeira, ela serve para você ter um fechamento mais... A gente tem, além da tapadeira, a gente tem o trainel. Trainel, né, um frame, pode ser de madeira ou outro material, com revestimento não rígido. O trainel pode ser de tecido, um revestimento em tecido, plástico, papel, lona, para esses elementos, né? Aqui a gente tem um frame, você pode usar isso para cenografia,
como um elemento cênico, né? Aqui a gente tem um objeto para movimentação movimentado no urdimento, e aqui tem uma roldana que faz esse papel de objeto. A gente tem a tapadeira aqui, a versão clássica. O trainel também, ele por ser um objeto mais pesado, muito comumente, não só ele, mas a tapadeira também, você pode colocar no palco. Eles podem ser de diversas formas aplicados, essas rodinhas, né? Mais escondido, mais aparente, só para os trainéis, mas para qualquer outro objeto que se mova e você não quer usar a estrutura do rudimento no palco e entrar pelas coxias, né? As áreas laterais da caixa cênica ali. Um objeto muito utilizado para o fundo de palco, que são os cicloramas. São fundos grandes, usados para projeção, e é uma coisa muito clássica, assim, muito interessante de se entender, porque também ele é muito. Então, um protótipo muito bacana que a gente pode fazer nada mais é do que a maquete física. Eu exemplifiquei com a maquete em 3D, mas nada impede de você fazer uma maquete física, é até super recomendado, todo mundo faz, todo mundo gosta. E a questão é você encontrar materiais que vão atender a especificação de forma similar. Você não precisa de nada sofisticado, você poderia fazer, no caso aqui eu fiz com madeira, mas poderia ser com bambu, poderia ser com tubos de plástico. Basta você criar o conceito do projeto e testá-lo, né? Aqui no caso eu fiz uma representação que não é idêntica ao projeto, é uma coisa bem básica mesmo. E aí a ideia é testar essa estrutura e ver como ficaria no real, ter uma ideia. E é até bem bacana que isso é uma possibilidade até para você fazer teatros de marionete, coisas assim. É um aprendizado bem interessante. Aqui no caso, além da possibilidade, né, de você fazer uma maquete física, né, que é uma coisa muito bacana, até hoje muita gente faz, muita gente gosta. A gente pode fazer também as plantas manualmente, não precisa ter nenhum conhecimento em informática, em softwares, para você planejar o seu cenário. Você pode desenhar, usar uma régua, né, como base. Claro, numa escala é importante, né? Você pode fazer 1:10, que é uma escala fácil de medir. Para cada 1 metro você mede 10 centímetros. E é basicamente isso. Você consegue desenvolver protótipos bem interessantes. Aqui no caso eu fiz de papelão algumas daquelas estruturas, né? Ela não está muito bem, mas é uma forma de você testar. Aqui eu testei, botei algumas peças de papelão. E aí a ideia é você recortar na proporção dos objetos do cenário
e aí você testar como vai estar a cenografia, como ela vai estar se comportando. Você pode botar iluminação, pegar uma luz de apoio, por exemplo, a luz lavando, né? Washing light, aquela técnica de você fazer a luz lavando.